Golcast no ar. Hoje para falar com o Eduardo Quevedo, diretor de planejamento do Palmeiras. Aliás, eu falei em planejamento? Pois é, né? Palavrinha da moda, muito se fala, mas será que os clubes brasileiros colocam realmente em prática isso? Quero saber, viu? Será que o pessoal pensa a médio, longo prazo, entendendo a importância dessa organização e desse planejamento? Eu sou a jornalista Duda Streves, está começando agora o Golcast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GolManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve, participa e a gente se vê. Participam do Golcast o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é dele, José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar as boas-vindas, então, para o meu xará, Eduardo Quevedo. Seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado, Duda, pela apresentação, pelo convite que foi feito pelo Luiz, pelo Norton. Fiquei muito feliz em participar. Sou um assíduo frequentador das gravações de vocês, nem sempre eu tenho... Eu não sei se vocês já chegaram a fazer lives ao vivo, enfim, mas eu tenho acompanhado os conteúdos já de algum tempo e acho que é um projeto valioso, é um projeto que traz para a gente aqui, que atua no futebol e no mundo dos negócios, né? Não é só o futebol, né? Uma reflexão muito importante, porque uma das pautas que vocês colocam com frequência é o futebol além do campo, né? Além das quatro linhas, que é uma prática que pouca gente gosta de debater. É muito comum, né, no mundo, nesse conteúdo digital que a gente produz, os torcedores não gostam desse assunto. Os torcedores, normalmente, eles reclamam disso, mas eles não gostam desse debate. E a gente precisa ensinar as pessoas que é importante esse debate. E quanto mais os clubes estiverem preparados para ele, melhor será o futuro do futebol brasileiro. Essa é a minha opinião. Nossa, então encaixa perfeito aqui no nosso Golcast, porque é justamente o que nós pensamos, né? É ir além das quatro linhas, propor essa reflexão. Agora, se tem uma palavra que o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, gosta, é planejamento. Nunca vi coisa igual, Quevedo. Agora eu te pergunto, por que tanta resistência dos clubes brasileiros e dos dirigentes? E, em geral, você aí falou da torcida, mas os dirigentes são muito resistentes a isso também, né? Essa coisa do planejamento. Por quê? Para mim, é um cenário muito parecido com o cenário político que a gente vive no país, né? Eu acho que nós temos poucos estadistas e as pessoas pensam no seu mandato. É muito comum no futebol as pessoas verbalizarem um pouco de profissionalização, mas, na prática, ele está preocupado com o título da semana que vem, com a rodada da semana que vem, com a temporada deste ano, em produzir resultados para o ciclo político que ele está envolvido, normalmente são de 2 a 3 anos. E quando você traz uma pauta de mais longo prazo, há uma resistência, não há uma prioridade definida, as pessoas se esquivam desse debate. Porque o olhar para os próximos 10 anos é o que as grandes companhias fora do futebol fazem com uma certa frequência. Cara, o que eu vou fazer daqui a 10, 20 anos? Quem serão os meus clientes? Quem serão os meus protagonistas? O que eu vou fazer da vida? Que investimentos que eu tenho que fazer para alcançar resultados daqui a um período mais largo de tempo? E essa pauta, no mundo real, mesmo nos clubes de sucesso, o Palmeiras é um caso típico, o Flamengo recentemente também alcançou um estágio diferenciado, o Atlético está chegando agora, não é uma pauta comum. E outro dia, eu estava ouvindo uma discussão na ESPN da Argentina, em que uma pessoa também mencionava aí sobre o River Plate. A dificuldade que os clubes têm de trabalhar assim, projetos que tenham resultados medidos só de 5 a 10 anos. A pauta é sempre o campeonato da vez, né? Esse, para mim, é o grande desafio, viu, Duda? Legal. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo, Luiz. Prazer estar com você. É um prazerzaço estar contigo, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar, acho que umas 2 semanas atrás, e legal, naquele nosso papo a gente viu muita coisa em comum, né? Parte da nossa formação e o que a gente pensa sobre uma gestão de verdade, sobre profissionalização. E nós discutimos naquela ocasião, né, que um clube de futebol ele tem as suas particularidades, né? Principalmente naquilo que envolve a questão da paixão do torcedor, aquele cliente quase cativo que os clubes têm, né? Mas que ele não deve ser diferente de uma grande empresa. E nós falávamos muito nessa questão do planejamento, por isso que até a Duda
fez essa provocação no início. Olha, nosso presidente fala muito de planejamento, e eu falo mesmo, né? E não é uma palavra, né? Eu uso duas palavras, né? Planejamento estratégico, a gente ter uma estratégia de crescimento, de desenvolvimento, e é exatamente isso que tu falou, onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos. E quando se fala de planejamento estratégico, se fala necessariamente de longo prazo. O planejamento estratégico nunca é de curto prazo, né? E é exatamente essa questão que mais conflita, eu acho, aqui dentro dos clubes. A questão do imediatismo, do jogo do próximo final de semana, com uma coisa que é fundamental numa gestão profissional, mas que ela é de longo prazo. Então, a pergunta, assim, como trabalhar isso, como resolver isso, como aplicar isso dentro dos clubes? Você disse, olha, o torcedor não gosta de alguns assuntos, mas parece que alguns dirigentes também não gostam, né? Então, como colocar isso na cabeça dessas pessoas, de que nós precisamos pensar, né, no jogo do domingo, da outra quarta-feira, mas a gente tem que pensar no clube daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, porque, senão, a gente, se perder o jogo do final de semana, a gente fica sem rumo, a gente não sabe para onde ir. Como se aplicar isso dentro de um clube de futebol para que as pessoas tenham entendam a relevância deste tema para o futuro desenvolvimento do nosso clube? Bom, Luiz, essa é uma ótima pergunta e promove reflexões bem bacanas. Eu considero, vou fazer uma breve introdução daquilo que eu entendo que devam ser as prioridades de um clube de futebol, né? E serve para a empresa, tá? A gente pode fazer um paralelo para as nossas organizações. Aqui na minha empresa, eu pratico o mesmo exercício. Eu considero o seguinte: pilar número 1, conhecimento profundo do seu cliente, do seu consumidor, do seu fã, do seu torcedor, que estão no mesmo núcleo, né? Então, os clubes de futebol, para vocês terem uma ideia, pega o Palmeiras, por exemplo. As últimas pesquisas do Palmeiras apontam que nós temos entre 12 a 14 milhões de torcedores medidos em pesquisas por institutos reconhecidos, tá? De 12 a 14 milhões, uma hora vai para lá, uma hora vai para cá. Provavelmente, com esse ciclo vitorioso do Palmeiras, a próxima geração de pesquisas vai apontar um crescimento. Entretanto, os clubes se relacionam de verdade nem com 1 milhão de pessoas. 800, 700, 600. É um número muito pequeno pelo tamanho do envolvimento dessas marcas. Se você olhar para a Europa consegue alcançar percentualmente um número maior de conhecimento de quem é o seu fã, o seu torcedor. Então, o primeiro pilar é conhecer quem é o torcedor. O segundo é gestão de caixa. Não há clube, não há empresa que sobreviva jogando dinheiro fora, não se controlando, né? As despesas correntes têm que estar organizadas com as receitas correntes. Se esse desequilíbrio ocorre, você destrói o projeto. O terceiro é retorno sobre os ativos. Você contrata um jogador, ele tem que produzir. Você contrata uma comissão técnica, ela tem que produzir. Você faz um hotel para a preparação dos jovens, você tem que formar jovens. E o quarto elemento é crescimento de receita. Os clubes hoje passam por um processo, o Palmeiras é um caso típico, né? As receitas, elas estão atingindo um pico, um topo. São as receitas com transmissões de televisão, com os patrocínios esportivos na camisa, com material esportivo, com o match day, que são as receitas de jogos. Você precisa criar núcleos de crescimento de receita na arena digital, em outras praças que você muitas vezes não envolve. E esses 4 pilares, para você ter de fato profundidade, você precisa se deslocar para um projeto de longo prazo. Então, quando você fala em conhecer o seu torcedor, é iniciar um projeto de implementação de soluções na arena digital, nas diversas mídias, nas diversas plataformas que nós temos disponível, e como é que você se relaciona com essa galera, como é que você se aproxima desse público. E mais do que isso, como é que você conhece essa geração nova que está chegando? Eu li semana passada um estudo que diz que a geração Z não consegue assistir um jogo 90 minutos. O cara assiste um jogo no domingo à tarde, metade do primeiro tempo ele já está desviado para uma outra coisa. Você não consegue conectar esse jovem. Na minha visão, você precisa conhecer de fato o perfil das diversas gerações que você se relaciona para que você tenha sucesso e consiga manter o crescimento das suas receitas. Só que isso aqui é um projeto de longo prazo. Você não conhece uma população, um núcleo social qualquer, de uma hora para outra. Você não faz uma pesquisa digital e aprende a como essas pessoas se comportam.
Isso vale para os outros pilares. Você não faz um pilar de retorno aumentando a produtividade dos seus ativos sem ter um projeto de longo prazo que você construa uma metodologia de avaliação dos seus ativos. E, por fim, crescimento. Você precisa ter uma equipe, uma estrutura de vendas capaz de produzir os seus ativos, né, as suas propriedades, um processo de crescimento para entender quem são seus possíveis parceiros e por aí vai. Isso tudo, para uma empresa fora do futebol, você falar em 5 anos, um plano quinquenal, né, que eles chamam, é uma coisa mais comum, é uma prática recorrente que nós importamos do mundo mais civilizado, do primeiro e segundo mundo, né, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. O futebol não, o futebol ainda não entendeu essa prática. Eu entendo o seguinte, quando o presidente assume um clube, ele deveria se dedicar os primeiros meses a um diagnóstico do que ele está recebendo e a um projeto de longo prazo para entender quais são as prioridades que passam pelo curto prazo, inclusive. Então, Luiz, eu acho que a insistência no tema, eu estou convencido, eu faço o meu papel e acho que todos vocês agora, o projeto de vocês é insistir na importância que os clubes têm que dar espaço para esse debate. Não dá para esconder mais embaixo da mesa essa preocupação de o que seremos daqui a 10 anos. E para fechar, você vê agora o tema da Liga, que está sendo formada agora, essa semana foi assinada já o primeiro protocolo de intenções e tal. A Liga é um dos pedaços. O que faremos com a Liga? O que queremos da Liga daqui a 10 anos? Vocês devem ter visto, tem um livro, né, que fala sobre a Liga, a Premier League, né? E lá ele conta, é uma trajetória de 20 anos para chegar onde eles chegaram. Se a gente não se preocupar com isso, daqui a 20 anos, talvez a gente tenha perdido tempo. Essa é um pouco da minha reflexão, viu, Luiz? Eduardo, obrigado por estar conosco, um prazer recebê-lo aqui no Golcast. Eu tinha feito, o tema era planejamento, eu tinha planejado algumas perguntas, mas eu sou jornalista e eu vou derrubar meu planejamento, porque eu vou mudar a minha pergunta em virtude de para onde estamos caminhando. Olha o que é a nossa função? O imediatismo de Norton-Cap. O imediatismo. Rasgou o plano e está preocupado com o jogo que mal começou. Eu gostei que ele justificou a falta de planejamento dele. Gostei. Exatamente isso. Eu justifiquei, eu fui honesto. Eu acho que isso é a transparência do Golcast. Mas Eduardo, no início da nossa conversa, da tua exposição, tu comentaste sobre a questão do profissionalismo. Podes nos contar agora, eu fiquei curioso para saber qual é a estrutura de um clube hoje vencedor como o Palmeiras, né, com títulos, com hoje pujante. Qual é a estrutura profissional que tem a tua vice-presidência ou a vice-presidente de planejamento? Como isso é dentro do Palmeiras, nesse sentido do profissionalismo e dessa visão a longo prazo e médio prazo? O Palmeiras, de fato, ele está adiante, né, da maioria dos clubes da América do Sul. O Palmeiras, na realidade, vale a pena até um posicionamento histórico, né? O Palmeiras vem se transformando já há 10 anos. O primeiro passo que o Palmeiras deu para a profissionalização começou com o presidente Beluso. Na época, ele não era presidente, ele era apenas um diretor de planejamento estratégico. E ele conduziu e ele trouxe para o clube a reflexão sobre a parceria com a W Torre para a formação da Arena, a transformação do antigo Palestra Itália para a atual arena esportiva, multiuso, que nós temos lá, que, na minha visão, é o pilar central do sucesso do clube. Eu creio que, se nós não fizéssemos aquilo há 10 anos atrás, eu não tenho dúvida se estaríamos colhendo todos esses frutos e os títulos que estamos hoje. Então, aquilo foi o primeiro passo. E o presidente Beluso merece esse mérito, porque ele trouxe essa discussão para a mesa, porque essa discussão impulsionou todas as receitas do clube. E dali para frente, nós passamos pelo presidente Paulo Nobre, que iniciou um ciclo de recuperação do clube, que estava financeiramente muito mal, e ele trouxe para dentro de casa essa preocupação da implementação de práticas profissionais. Como? Escolhendo posições chaves e contratando profissionais do mercado. Os clubes profissionais, o Inter, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Flamengo, eles têm uma pauta política dos estatutários que não são remunerados, com um peso de decisão ainda muito forte, mas que começaram a receber a chegada, né, de profissionais de mercado contratados que trouxeram muita experiência e conhecimento, e essa experiência e conhecimento transformou um pouco a governança das decisões, que ainda é muito política, mas no caso do Palmeiras,
nós temos algumas posições chaves que são todas elas profissionais. O departamento de futebol profissional, que hoje é o núcleo mais bem sucedido do clube, ele é todo profissional. Desde o diretor de futebol, que é o Anderson Barros, passando pela comissão técnica, núcleos de performance, núcleos de saúde, as categorias de base. Hoje você não tem comando político nesse processo. Você tem um profissional que veio lá de Portugal, o Abel, com a sua comissão técnica, são muito competentes, trouxeram conhecimento, exploram também virtudes que o clube oferece a eles. Então, o Palmeiras hoje, de fato, no núcleo futebol, que responde por 85% das receitas do clube, ele é 100% profissional. É óbvio que tem a decisão política do presidente, do vice-presidente político, no caso de conflitos, de resultados que não se alcançam e por aí vai. Mas a decisão, as escolhas, as contratações seguem uma governança muito bem estruturada, que vem sendo desenhada desde 2015. Para que vocês tenham uma ideia, quando o Palmeiras trouxe, à época, com o Paulo Nobre, o Alexandre Matos, o Cícero Souza e por aí vai. Tá? Então, esse projeto começou a se estruturar. E o Palmeiras deu avanços. O Palmeiras profissionalizou a área de marketing, profissionalizou o departamento jurídico, que é um outro peso importante, e mais do que isso, o departamento financeiro. Hoje nós temos um diretor financeiro, ele assume um papel de diretor-geral das estruturas administrativas do clube, e que deram ao clube um peso mais racional para as decisões. Há 10 anos atrás, a decisão era emocional. Vou comer uma pizza e decido o que eu vou fazer. Hoje não é assim. Então, o Palmeiras tem, nas 4 áreas mais importantes do clube, né, para o funcionamento do clube, profissionais que trouxeram experiências e cobram do clube espaço e autonomia para tomada de decisão. Ainda se erra, mas o Palmeiras acerta muito mais do que erra hoje, viu, Norton? Uma curiosidade aqui, não sei se ia continuar, Norton. Não. Tá, eu vou planejar a próxima pergunta agora. Tá certo. Uma curiosidade, Eduardo, você falou aí da questão do profissionalismo, né? 100% do profissionalismo do departamento de futebol do Palmeiras. E eu não tenho dúvida de que é assim, né? Porque os resultados, né, apontam para esse trabalho de excelência que é feito no futebol do Palmeiras. Mas qual a integração? Quando a gente fala, voltando a falar de planejamento estratégico, já que a Duda disse que eu falo demais nisso, né? Voltando a falar do planejamento estratégico, a gente sabe que o planejamento estratégico, o ideal é que ele esteja de conhecimento do clube como um todo. Quanto mais pessoas conhecerem o planejamento estratégico, melhor, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com planejamento estratégico num clube tão grande quanto o Palmeiras, e uma das dificuldades que eu encontrava, que eu percebia, era justamente a dificuldade de levar isso para dentro do departamento de futebol, para levar isso para dentro da área fim do clube, né? Como é que a gente planeja a nossa entidade, o nosso clube, e a área fim não percebe, eu não tenho conhecimento claro de onde queremos estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, qual é a visão do clube, né? Quais são nossos valores. E eu penso que o departamento de futebol, eu achava isso na época, fica muito preocupado com as coisas do futebol. E olha, esse negócio de visão, de missão, e o que o marketing vai fazer, a melhor forma de comunicar, isso não me interessa muito, né? Como é que é a integração do departamento de futebol do Palmeiras com este plano que o Palmeiras tem de longo prazo? Hoje, eu acho que quando você fala em planejamento estratégico, lato sensu, né, que é um modelo acadêmico, mesmo o Palmeiras, com todo o resultado, precisa ainda percorrer uma trajetória muito densa ainda para poder se tornar uma referência nesse processo, nessa virtude, né, que as companhias de sucesso têm. O que é isso? Eu acho que ainda existe lá uma competição por agenda e por prioridade. O curto prazo tem um peso muito maior ainda do que o peso do longo prazo. Isso ainda é uma realidade no futebol, eu acredito que sul-americano. Mas falando, então, um pouquinho do que você disse, assim, da prática de planejamento estratégico, como você sabe, a prática o grande motor de uma prática de planejamento estratégico são conversas, são reuniões de trabalho, são reflexões, são debates, né? São decisões sobre quais são as áreas que queremos e como fazer para alcançar os objetivos que a gente busca. Existe, de uma certa forma, um pouco mais de intuição em algumas áreas, porém o futebol saiu muito à frente. Como é o peso que tem o futebol,
Os profissionais vieram para cá e adquiriram uma autonomia. Então, o Palmeiras tem lá no departamento de futebol profissional, o Palmeiras tem clareza hoje sobre os movimentos que ele está fazendo, e especialmente a partir do resultado do sucesso recente. Se você observar, e o peso de uma comissão técnica para o futebol profissional é tão grande, que o Palmeiras também, como todos os clubes brasileiros, viviam dessa troca permanente de treinadores, de comissão técnica. O Palmeiras já há algum tempo estabeleceu uma pauta de uma comissão técnica fixa, e mais ainda agora, com a chegada do Abel há 1 ano e meio, quase 2 anos, e com a renovação de contrato para 4 anos, o Palmeiras, de fato, dentro do futebol profissional, está discutindo uma pauta de médio prazo, porque 2 anos, 3 anos ainda é considerado como uma prática de médio prazo. Mas as outras áreas é que precisam de uma reflexão maior, Luiz, que é o seguinte, crescimento. Qual é o alvo do Palmeiras? O Palmeiras quer hoje encontrar os clubes europeus no seu modelo de negócio? E aí cabe uma reflexão. Nós fizemos agora, em fevereiro, a final do Mundial com o Chelsea. Ficou claro naquela final, o próprio treinador do Palmeiras disse, a distância técnica de um clube, que não é nem o melhor clube da Europa, com os clubes latino-americanos, né? O Flamengo viveu recentemente, o River Plate também passou lá pela Europa lá para buscar o Mundial e não conseguiu. Então, há uma distância. A pergunta que se faz é o seguinte, o clube quer buscar, quer alcançar os clubes europeus, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, querem? Se quiserem, e aí vem uma reflexão que é minha, e esse é um debate ainda muito pequeno no clube e em todos os clubes, que é a história de uma SAF de fato. E aí eu quero colocar o ponto na medida correta. A SAF hoje no Brasil, ela veio por uma pauta de salvamento. Então eu vou lá, estou perdido, estou absolutamente desorganizado, vou atrás de um parceiro internacional, subvalorizo os meus ativos e vendo uma parte do clube para poder salvar o curto prazo, que é o que Cruzeiro, Botafogo e os outros fizeram. A SAF, no modelo mais correto, na minha percepção, é um projeto de longo prazo onde você, ao ter um clube estruturado, busca um capital privado de relevância para poder escalar o Palmeiras, que é um clube vitorioso, numa agenda na direção dos clubes europeus. Então, esta reflexão que eu estou fazendo para você é que ainda está muito no início dentro de um clube como o nosso. Nós precisamos, essa é uma opinião muito pessoal minha, pensar assim. Eu hoje, baseado nas receitas que o clube profissional brasileiro pode alcançar, patrocínio, direitos de televisão, bilheteria do estádio, match day, sócio-torcedor, se você somar tudo e for super bem sucedido, você fica muito distante da Europa. É só com capital internacional, com a internacionalização da sua marca, buscando outros mercados, é que você dá esse salto. Então, eu fui lá na frente para voltar aqui para dizer o seguinte, ainda assim, a implementação de modelo de planejamento estratégico ainda é muito crua no Brasil. Ainda está muito aquém daquilo que deveria ser, mesmo num clube de ponta. Por quê? Porque ainda esse debate do alvo que você quer alcançar ainda não é feito numa dimensão correta. E o que você falou é correto. Depois de feito isso, uma metodologia certa, você tem que divulgar para as áreas para que todos estejam comprometidos com isso. Hoje o futebol do Palmeiras anda num ritmo, outras áreas precisam acelerar um pouco mais para alcançar. Eduardo, por onde passa, desculpa, Norton, por onde passa essa profissionalização, essa formação de novos líderes? Me parece que é uma fórmula que funciona nos clubes, eu sou torcedora, eu sou apaixonada pelo meu clube, então eu estou apta a assumir esse clube. A gente tem que parar com isso, né? Por onde passa essa profissionalização, esse entendimento de que precisamos formar esses líderes e ter de prática aí no dia a dia essa profissionalização? Esse, para mim, é a arena mais primitiva no futebol profissional. Você não tem a consciência da formação de lideranças profissionais. O clube hoje vai buscar um líder pronto. A prática de você formar lideranças é uma prática que as organizações já estabeleceram, onde você oferece para jovens com potencial um plano de carreira, né? Um projeto de carreira que ele se estimula a investir no seu próprio desenvolvimento. E o clube não pensa nisso. Nós temos no Palmeiras lá um projeto de formação, sabe, de definição de papéis e responsabilidades, até que vem melhorando, vem crescendo muito. Mas esse salto para você formar os seus líderes, baseado na sua cultura e nos seus valores,
é uma prática que tem que chegar agora nas mãos de consultorias especializadas que tragam esse conhecimento para a gente. Porque hoje, o futebol ainda, nessa arena, ele tenta ir buscar o profissional pronto. Vou dar um exemplo. Nós fomos buscar o Alexandre Matos 10 anos atrás, 7 anos, depois o Anderson Barros e por aí vai. Nós não formamos. Eu nem sei se estamos formando alguém com esta agenda. Mas aí é uma questão cultural. Então, as lideranças do clube, o presidente, os vices, precisam entender da importância disso e definir uma estratégia e um alvo. Olha, tem aqui uma cadeira que vai ser responsável por implementação dessas políticas a partir de agora. Eu quero, daqui a 5 anos, ter os profissionais feitos em casa. No futebol, você tem até uma certa intuição disso, né? Você tem pessoas na comissão técnica hoje que são já regulares, que começaram por baixo, quando os profissionais acima saíram, né? Eu estou falando do quê? Dos preparadores físicos, do centro do núcleo de excelência e performance, dos profissionais que atuam na categoria de base, etc. Mas você deveria ter, por exemplo, um processo de formação, Duda, que eu acredito que deve ser o futuro. Hoje eu tenho o Abel Ferreira claramente é um profissional de muito sucesso. Eu até julgo, assim, vou fazer um comentário bem rápido para vocês. Eu acho que ele é um cara que tem uma formação acadêmica tão sólida, ele é um cara tão bem preparado em relação ao padrão brasileiro, que ele é um profissional capaz de tomar boas decisões olhando para várias circunstâncias e variáveis que o futebol apresenta. No passado, o treinador tomava decisão baseada em 2, 3 variáveis. Onde que eu quero chegar? Palmeiras deveria, e está preocupado, e eu acho que deveria acelerar a implementação de um processo de formação do seu treinador. Então, o Palmeiras deveria entender o que o Abel está fazendo, os bônus que ele nos trouxe, sabe, a cultura, o conhecimento que ele nos trouxe, e nos ajudar a formar a próxima geração de treinadores, que pode começar na base, e dali para frente você seguir adiante. Por que esse processo é lento? Porque basta o cara assumir uma posição no time profissional com 3 derrotas, aquele projeto vai por água abaixo. É isso que eu te falo, que o torcedor e o próprio público interno do clube não aceitam muito isso, mas deveria ser uma prática. O Abel deu certo? Vamos formar um novo Abel. Ou, se esse modelo de gestão está dando certo, eu deveria replicar isso nessa nova geração. Tomara que a gente chegue lá, mas eu ainda acho que nós estamos distantes. Eduardo, fizeste um comparativo com o futebol europeu e eu queria trazer aqui a discussão alguns pontos que tu levantaste, que para mim são fundamentais nessa discussão, que envolve planejamento, envolve a cultura do clube e envolve justamente a questão da SAF e novos investimentos, o novo dinheiro, de onde vem. Eu estava vendo o documentário do Bayern de Munique e ele toca nesses 3 pilares de uma forma muito clara, porque é um documentário que ele foca muito fora do campo. Não é um documentário sobre o Bayern dentro do campo, como muito dos documentários que são feitos sobre clubes de futebol. E tem 3 pontos que me chamam a atenção. Um, no planejamento do Bayern, ele prevê o seguinte, ele tem que estar em 3 finais da Liga dos Campeões nos próximos 10 anos e ganhar, no mínimo, uma Liga dos Campeões nos próximos 10 anos. Não pode haver um hiato sem ganhar uma Liga dos Campeões, porque todo o projeto financeiro afunda em virtude hoje da importância e da valorização da Liga dos Campeões. O outro ponto é a cultura do clube. Há uma dinastia dentro do Bayern de Munique clara, de ex-jogadores que acabam ficando no clube, conhecem o clube, levam adiante essa questão. E a terceira coisa que o Bayern fez é justamente ter os patrocinadores e investidores, grandes marcas que conseguem e estão, né? O clube mantém os 51% do futebol, mas o futebol, de alguma forma, tem ações dessas grandes marcas. Um conceito assim, tu achas que é possível no futebol brasileiro? Temos como chegar? O Palmeiras está caminhando para isso? São ótimos pontos que você colocou. Eu acho que o modelo do Bayern é um modelo, não precisa nem dizer, que ele é um dos 3 maiores clubes do mundo, junto com o Real Madrid, né? O mágico Real Madrid, que descobre forças, não se sabe de onde, mas tem conquistado. E o Liverpool, né? Os clubes ingleses que deram um salto de qualidade inacreditável que aconteceu na Inglaterra. Mas vamos falar do Bayern, que você comentou, o primeiro pilar, que é a questão dos objetivos esportivos. Essa prática já veio ao Brasil.
Então, hoje, o Palmeiras, o Flamengo, tal, eu posso garantir a vocês que todos os anos você projeta as receitas para os próximos 3 anos baseado no desempenho esportivo. Então, o Palmeiras sabe que chegar entre os 4 primeiros no Brasileiro, fazer 1 ou 2 finais de Libertadores, fazer uma final de Copa do Brasil e por aí vai, é essencial, porque a premiação dos títulos ela é muito significativa. Um final de Libertadores, um título de Libertadores, só com a vitória na final, te dá quase 100 milhões de reais. Quer dizer, é uma premiação expressiva. Então, ter o alvo Libertadores hoje é mandatório para um grande clube, seja o Palmeiras, seja qualquer outro. Você tem que montar o seu projeto esportivo para buscar isso aqui. Bom, então acho que essa cultura já começou. A segunda cultura que você falou da dinastia dos ex-jogadores, eu acho que já é um processo diferente no Brasil. Por isso que eu te falei, a sensação que eu tenho é que o Bayern, eu assisti também, eu li um pouco sobre o projeto do Bayern, também aquele livro do Guardiola, tem um pedaço importante que ele fala da passagem dos 3 anos no Bayern, né? E o Bayern tem uma cultura esportiva maravilhosa, né? Eu trabalhei 15 anos numa empresa alemã, na SAP, e a cultura alemã, a formação de profissionais na Alemanha é uma coisa muito séria, eles levam muito ao pé da letra. Então, os ex-jogadores lá são, de fato, pessoas preparadas para o desafio. Aqui no Brasil não existe isso. A dinastia política são os conselheiros que ascendem ao cargo de vice-presidente, formam suas chapas e vão buscar espaço e por aí vai. A SAF, em tese, a médio prazo, porque eu não acredito nisso nos próximos 3 a 5 anos, 3 anos pelo menos, mas ele poderia trazer essa transformação, porque o cara compra o clube, uma parcela importante, e ele tem autonomia de tomar decisão. Então, o segundo pilar da dinastia, da formação dos gestores, é que eu acho que é um problema do Palmeiras. O Palmeiras ainda é muito refém dos grupos políticos que assumem o clube. Ainda esse é um problema, e acho que os principais clubes brasileiros sofrem do mesmo mal, para todos eles. Venceu 3 anos, você tem a sequência. Se você não vencer, vem um grupo completamente diferente que vai tentar remontar. O problema é que agora, você remontar uma estrutura profissional tão grande como já existe, não é tão simples assim, mas você perde essa sequência no longo prazo. E o terceiro ponto que você falou, o Palmeiras até ele rasteja um pouco nisso, porque a própria presidente é uma patrocinadora, já existe lá uma convergência para isso, mas o que você falou é uma coisa mais ampla, é o parceiro identificado com os seus valores, ser sócio do projeto. Talvez, com a chegada da SAF, com essa reflexão sobre tirar o poder político dos sócios do clube e transformar isso numa empresa de fato, seja o passo que o Brasil precisa, porque lá no Bayern já foi assim. Acho que o Brasil precisa correr muito mais rápido aqui. E eu acho que tem um erro que Flamengo, Palmeiras, Atlético e talvez Corinthians, que são os clubes que lideram muitas vezes a pauta esportiva, eu acho que eles são um pouco lentos na liderança desses temas. Eu não gosto muito desse modelo que hoje os clubes que estão lá embaixo precisando de reforço financeiro vão atrás desse modelo. Eu acho que os grandes clubes deveriam definir essa pauta de transformação. Lamentavelmente, isso não ocorre. Então, respondendo à parte final da tua pergunta, acho que estamos um pouco distantes, viu, Norton? Infelizmente. Mas, Eduardo, a questão cultural, né? O torcedor ele pode não gostar, né? Diz assim, pô, vou entregar meu clube para alguém, quem vem lá de fora, às vezes é um estrangeiro, esse cara vai mandar no meu clube, pô, o clube é meu, cara. Né? Esse clube é da nossa torcida. Né? Esse é o sentimento. Esse é o sentimento. O dirigente não deveria pensar assim, o dirigente deveria ter uma outra visão. Mas ele não tem um pouquinho também de um egocentrismo, de um egoísmo, de alguma coisa do tipo assim, pô, cara, eu estou aqui, meu movimento político comanda isso há tantos anos, porque uma SAF, uma profissionalização de verdade, tira o espaço desse cara. Tira o espaço. Hoje, se tu quiser ser um dirigente de um clube, não, ou se alguém ali, um torcedor que está ali fora, ele quiser ser um dirigente de algum clube grande, é mais fácil ele entrar no movimento político e ter um bom amigo nesses movimentos, né? Ser amigo dos líderes desse movimento, é muito mais fácil do que ele ter formação, do que ele conhecer uma determinada área que seja fundamental para o sucesso do clube. Então, a questão cultural do torcedor, mas a questão dessa política de não querer largar o osso, talvez, né? Cara, eu não quero sair daqui, isso aqui me dá visibilidade, isso aqui me dá retorno na minha atividade profissional lá fora, ou
ambição política que eu tenha maior, de outra coisa. Isso é uma tremenda pedra no meio do caminho, né? Concordo com você. Acho que hoje o cargo político de presidente de um clube grande, de vice-presidente, que aparece na mídia, que tem espaço em vários núcleos sociais, é de muito prestígio. O cara, ele tem uma valorização pessoal imensa, óbvio que quando dá certo, né? Quando não dá, mesmo quando não dá, ele tem um prestígio, né? E as pessoas que comandam os clubes, veja, um clube como o Palmeiras tem 280 conselheiros, no Internacional provavelmente é o mesmo volume, no Grêmio, enfim. Esses caras não querem perder, porque justamente essa transição de comando dão a eles a sensação de comando, de poder, e eles têm um pouco dessa cultura de que eu conheço o clube, eu sei para onde ele tem que ir. Eu acho que isso, volto a dizer, isso vai terminar muito rapidamente, vai terminar, porque não haverá um outro caminho. Bastou algum projeto dar certo, basta o River Plate dar um salto, o Boca dar um salto, um clube da América do Sul, até do Brasil, se o Botafogo ou um Vasco, esses que estão se movimentando agora, recuperam a capacidade de entrar na trajetória certa, abre, né, gera um sinal de alerta para todos que estão à frente. Mas eu acho que o grande desafio que você colocou é correto. O ambiente político trava a discussão da transformação do clube num ambiente empresarial. Porque é uma confusão, Luiz, que é o seguinte: as pessoas entendem que, ao profissionalizar o clube, eu não preciso profissionalizar o núcleo de comando do clube. Você profissionalizar o clube, o Palmeiras está fazendo, o Flamengo também, por aí vai. Mas é diferente de você transformar o clube numa sociedade anônima, que você, de fato, traz para o clube acesso a crédito, acesso a mercados que você não tinha, acesso a investidores. É uma pauta gerencial, uma governança na instituição completamente diferente do padrão que é hoje. São dois mundos diferentes, profissionalização e, de fato, um ambiente profissional na estrutura societária da empresa. Então, eu acho que essa barreira precisa ser vencida e eu, infelizmente, os clubes brasileiros que estão avançando estão porque precisam e aqueles que deveriam, de fato, liderar essa discussão são muito acomodados no sucesso que tem, né? Porque, olha, eu alcancei esse sucesso do jeito que está, por que eu vou mudar? Deixa eu continuar mandando, tendo espaço, tendo relevância e seguindo adiante na minha carreira, nesse meu projeto político. Mas, olha, eu acho que a correção de rumo vai ser rápida. Basta essa distância da Europa só aumentar, que em algum momento essa ficha vai cair, viu, Luiz? Essa é a minha... Eduardo, eu já acho que essa distância é enorme, porque o Brasil era o país do futebol, o único pentacampeão, era favorito em todas as Copas do Mundo, e hoje eu acho... Não é. O Brasil é favorito para a Copa de logo mais, lá do final do ano? Eu acho que não. Não, pode até ganhar, porque é um torneio que não é nem mata-mata, é mata. Pode até vir a ganhar, mas tem que passar por 4 matas, é difícil, né? Eu queria só fazer um comentário aqui na tua pergunta, só para embalar o próximo passo. Eu vi uma pesquisa também sobre o torcedor do Liverpool e fizeram o seguinte aspecto: a torcida do Liverpool é uma das torcidas mais apaixonadas, 100% de ocupação nos jogos da temporada, e pegaram um núcleo de 5 mil torcedores do Liverpool antes. Como é que ele enxergava o clube antes da profissionalização e da venda, né, da empresa para aquele grupo americano e depois? De verdade, hoje há muito mais orgulho do que eles estão fazendo, mesmo depois da transição de comando que saiu do núcleo político da cidade e foi para o mundo. Então, hoje o Liverpool é um clube mundial, um clube globalizado, e o torcedor tem muito mais orgulho do que ele está vendo do que tinha há um tempo atrás. Então, são essas reflexões que chegarão no Brasil. E a gente vai perceber que, ao vender e entregar o clube para alguém de fato, que vai trazer recursos, não significa que você vai desconfigurar a história do seu clube, as cores, as bandeiras, os valores e os títulos que você conquistou. Acho que é por aí que passa essa discussão, Luiz. Mas aí entra uma questão muito importante que você falou antes, que é preparar o clube para ingressar nesse mundo da sociedade anônima do futebol, né? Alguns ingressaram por necessidade, né? O ideal é que você não entre por necessidade, entre por opção, porque aquilo é o melhor e que aquilo te dá a possibilidade de crescer e se aproximar dos maiores clubes do mundo. Mas, né, tem que preparar a cabeça de quem torce para esse clube para que lá na frente ele tenha esse mesmo orgulho, né? Porque um investidor que chegue no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Inter, nos maiores clubes do Brasil, né, e coloque ali uma quantia considerável de dinheiro, este investidor, ele sabe
porque ele não vai ter retorno em curto prazo, talvez não tenha nem em médio, ou comece a recuperar gradativamente a partir do médio prazo. Ele sabe disso. Então, os resultados de campo provavelmente acompanharão esta linha de crescimento e de retorno que esse investidor vai ter. E o torcedor brasileiro, ele vai ter essa paciência ou o investidor vai começar a levar pau a partir do segundo ano, que torna para ele um ambiente quase que insuportável? Não, você tem razão. Eu vou te dar um outro exemplo. Se vocês estão acompanhando um pouco as mídias aqui de São Paulo, vocês devem ter observado o seguinte: o Palmeiras é um clube vitorioso, bicampeão da Libertadores, campeão da Recopa e por aí vai. O Palmeiras vive com uma crise eterna nos últimos meses, que é a contratação de um camisa 9. Vocês devem ter... Eu estou simplificando a conversa, mas vou chegar no ponto que você vê. A decisão que o clube tomou de não contratar um 9 é uma decisão técnica e racional. O Palmeiras, que é um clube vencedor, não sobra dinheiro. O Palmeiras não é um clube milionário, não dá para fazer investimentos a qualquer momento, tem que ter um cuidado para tomar uma decisão desse peso. Trazer um 9 e investir 100 milhões em salários, imagem e direitos federativos não está na pauta. Mas o torcedor não quer saber disso. O torcedor quer saber o seguinte: o centroavante de hoje perde 2 gols no domingo e o jogo não vem a vitória, vem a pauta da necessidade de você fazer investimentos mesmo sem o respaldo da estrutura financeira. Mas isso aí, Luiz, eu acho que depende um pouco das lideranças do clube. Você tem que ter lideranças que se comuniquem com essa massa de uma forma diferente para poder envolver esses caras no mesmo projeto que você acredita. É um pouco disso. Eu acho que a gente carece um pouquinho dessa maturidade na comunicação. Eu acho que o item comunicação nas empresas, eu vejo que é um item ainda muito frágil. A gente precisa profissionalizar um pouco essa agenda de se relacionar com os mercados, e especialmente com o seu próprio torcedor. Eduardo, essa é uma pergunta planejada, ok? Para não falar que eu não tenho planejamento. Essa foi planejada. A questão da Liga de Clubes no futebol brasileiro. Inclusive, eu estou aqui, tu fizesse uma referência, está aqui ao meu lado A Liga, o livro que conta a história da formação da Liga Inglesa. Tu és otimista em relação à questão da configuração desta liga? Eu te pergunto porque tu acabaste de fazer uma referência que tu entendes que os principais clubes, né, no caso aí os paulistas, deveriam liderar esta marcha. Porém, há uma ruptura e hoje ficou claro na reunião desta semana, quando 8 clubes assinaram a Libra e os outros demais da primeira divisão não assinaram, que há uma divisão de pensamento que envolve dinheiro, principalmente a questão dos direitos de transmissão, uma briga muito forçada pelo Petralha em relação a que os clubes grandes, os maiores, com maiores torcidas, querem impor as suas ideias. É o momento de ceder de ambos os lados ou é o momento de impor a força dos maiores? Não, eu acho que é o momento de ceder. O próprio livro que você citou, ele menciona claramente: a Liga só se tornou a realidade que é hoje quando os grandes clubes ingleses cederam. Eles entenderam da importância de West Ham ser forte, do Leicester aparecer e por aí vai. E esta ganância na gestão da premiação, da divisão dos direitos, é que, para mim, destruiu os últimos anos do futebol brasileiro. A gente tinha lá um Clube dos 13 estruturado, com todas as deficiências que tinha. Quando o Flamengo e o Corinthians resolveram, por livre e espontânea vontade, se tornar únicos no país, eles foram lá, romperam com aquele acordo, porque eles queriam triplicar as receitas. E aí eu vou dizer mais, isso aí, para mim, começou a destruir o futebol carioca. Quando o Flamengo deu um salto em relação aos outros todos, ele abriu um vácuo que quase que é insuperável pelos clubes grandes do Rio. Isso vale para a Liga de hoje. A formação da Liga, ela ainda tem um resquício de um Clube dos 13 mal finalizado, né? Foi aquele momento que eu estava dizendo que Flamengo e Corinthians decidiram tomar um protagonismo único no futebol, entendendo que eles seriam o Real Madrid, o Barcelona do país, o restante que se dane, eu vou cuidar das minhas receitas e vou viver de Flamengo. E aí eles criaram um modelo que a TV Globo assumiu como investiu nesse modelo e destruiu a distribuição de receita, e a distância dos clubes ficou um gigante, a ponto de
Um clube de Série B, quando volta para a Série A, não consegue nem se competir, ele não consegue dar os passos na competição. Na Inglaterra, o livro que você está citando, que eu também li, mostra que houve exceção. Os clubes grandes, Liverpool, Arsenal, o Manchester United, cederam a ponto de entregar ao produto, e essa que é a interpretação correta. O produto não é o clube, o produto é a liga tem que ser forte, não os clubes. Os clubes, eles derivam de uma liga forte e formam a sua força. Então, eu acho, e aí volto à discussão da Libra, eu acho que tem um erro aqui. Eu acho que a gente vem patinando na formação da liga. Acho que ela vai encontrar um caminho, talvez mais lento do que deveria. Por exemplo, você poderia ter uma celebração nessa semana com os 40 clubes assinando, mas você tinha que fazer a articulação anterior para que todos estivessem convencidos dos benefícios, né? Então, eu acho que o brasileiro ainda ele não tem esse hábito de lidar com uma gestão compartilhada, de ceder benefícios. Nós vivemos aqui, só para você ter um exemplo, quem acompanhou as finais do Campeonato Paulista, uma disputa entre São Paulo e Palmeiras, pela final ser no sábado ou no domingo. Quando você tem essa preocupação, como é que você vai encontrar um consenso na Liga? Você vai ver recentemente o Flamengo e o Palmeiras discutindo torcida única ou não. Cara, se eles não conseguem achar uma solução para esse tema, como é que você vai encontrar uma solução para a divisão de recursos que vem dos direitos de televisão? Então, eu acho que vai vir. Então, a chegada de um parceiro, de uma consultoria estratégica para ajudar, eu acho que vai talvez corrigir isso com o tempo e a gente vai encontrar mecanismos de tornar essa liga, quem sabe, a terceira, a quarta liga do mundo, que é o único caminho que a gente tem para poder chegar perto da Europa, viu, Norton? É uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes e virou até um meme, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É isso. Enquanto reinar esta mentalidade, né, a gente não vai estar cuidando do produto, não vai estar cuidando do futebol, não vai estar cuidando daquilo que faz com que todos cresçam e se desenvolvam. Se eu ficar cuidando só do meu quintal, né, o bairro não cresce, né, e ninguém procura. Não, e você quer ver um exemplo aqui, um outro debate que o Abel trouxe para o Brasil? Quer dizer, todos nós já sabíamos o que o Abel Ferreira tem dito em algumas coletivas, ninguém desconhece. Só que ele trouxe o seguinte debate, que é o tal do calendário. Então é o seguinte, como é que você hoje não é capaz de negociar com a CBF a formação de um calendário compatível com a seleção, né? A gente tem nós vamos jogar até o final do ano todos os meses, 8 jogos por mês, quer dizer, uma coisa impensável fisicamente para os jogadores. A tendência é que o segundo semestre o nível técnico dos jogos vai cair, porque os caras vão estar massacrados fisicamente. Então, eu tomara que a Liga perceba também esse papel, né? Assuma a liderança dessa conversa com a CBF para identificar no futebol brasileiro um calendário equiparável, né, à necessidade de produzir futebol de alto nível, né? E será? O Norton, acho que se eu perguntasse para o Norton, acho que eu já saberia a resposta, né? E tem essa conversa com a CBF, será que é possível que todos os clubes consigam, né, conciliar os seus interesses com a CBF, né? Porque talvez a gente não dependa só do diálogo para tentar o melhor, talvez se precise de um nível de confronto. Olha, isso tem que ser assim, não pode ser dessa forma, né? Tem outras discussões, campeonatos regionais, essas questões todas que tem que colocar na balança para que a gente tenha um produto que seja interessante, porque o produto hoje não é interessante. Sem dúvida, concordo. Eu acho que... Pois não, Norton. Não, desculpa, termina o raciocínio. Não, eu só vou fazer o raciocínio em cima do comentário do Luiz, exatamente isso. A construção desse calendário com menos jogos e mais rentável é o objetivo número 1 dessa liga que está sendo formada agora. Caso contrário, o excesso de jogos que traz aquela receita do match day tradicional, mas ela é improdutiva. Você joga, aí você mescla com jogos, com time reserva, com time misto, o público vai menos ao estádio. Cara, aquilo acaba se tornando um problema para você no futuro. E eu acho que os clubes têm que ter um pouco de visão de futuro, olhar para as experiências bem-sucedidas e cuidar desse assunto, que para mim é um dos mais importantes, né? Eduardo, essa questão do calendário é tão importante que nós já fizemos um episódio especificamente sobre esse assunto. Mas aí entra um ponto que eu queria levantar e queria te ouvir. Porque há uma discussão frontal no Brasil em relação aos estaduais, que são comandados pelas federações. Inclusive, nesta reunião, na criação da Libra, uma das reclamações era a presença
da CBF na reunião, o que incomodou alguns presidentes, porque cadê a autonomia se a CBF está lá com o seu presidente ou com o representante, no caso, o presidente da Federação Paulista, o Barros? Então, mas só que os clubes, por exemplo, paulistas, conseguiram, por mérito e por competência, contratos nos estaduais com valores expressivos, que jogaram os outros estaduais praticamente no limbo. Os valores recebidos pela dupla Grenal, por Atlético Mineiro e Cruzeiro, ou no próprio Campeonato Carioca, em relação ao que o estadual paulista está pagando, é pornográfico, eu diria. É muito díspare hoje. Como conciliar isso, uma vez que há um calendário que interessa por questões financeiras, porém os estaduais matam o calendário brasileiro de alguma forma, pelo excesso de jogos, pelo excesso de datas? Na tua opinião, como acertar esse problema todo? Cara, eu acho que esse certamente é um dos temas mais complexos, né? Eu acho que nós tivemos um embrião de um sucesso no Brasil, que é o Campeonato Regional do Nordeste, né? Que é a Copa do Nordeste. Eu acho que ali é um bom exemplo de que coisas bem feitas dão certo. Mas ali ainda há uma sobreposição com o campeonato regional, né? Com o campeonato estadual do Nordeste. Então, você não sabe quando o time da Bahia joga pela Copa do Nordeste, joga pelo campeonato estadual, e eles também se atropelam nessa agenda e não administram bem isso. Eu acho que o Brasil é um país continental, uma coisa que todos nós já sabemos. Se você não regionalizar as competições, pelo menos nos primeiros estágios, né? A Série D, a Série C forem mais regionalizadas a ponto de colocar na Série B e Série A um produto melhor, né? Times que são classificados a partir de uma seletiva regional, você não vai avançar. E você falou do Campeonato Paulista, esse é um ponto que eu acho que tem a ver um pouco com a ganância. Como o Campeonato Paulista está dando certo e dá dinheiro, eu mantenho, né? Não vou fazer esforço nenhum para tirar o peso do regional. Mas aqueles 3 meses do Paulista, junto com o Gaúcho, distorcem a agenda do ano. Então, eu acho que os clubes paulistas, de verdade, deveriam repensar um pouco esse papel, diminuir o peso do Campeonato Paulista no seu orçamento para poder recuperar a organização do futebol nacional. E aqui já se fala muito nisso, de você também ter uma participação dos grandes em fases mais avançadas e deixar os times do interior, os times menores, disputando um período mais longo do campeonato. Mas, Norton, passa pela aquela sessão de você tem que abrir mão de alguma coisa para poder ganhar no futuro. Então, eu acho que se os dirigentes, as lideranças não aprenderem a ceder para conquistar no futuro, aquela história, com menos eu quero conquistar mais, porque não tem outro caminho. A gente vive... Eu estava ouvindo um sociólogo falar sobre o processo de desigualdade no Brasil e ele falava alguma coisa assim, se as pessoas que estão bem-sucedidas não abrirem um pouco mão daquilo que tem que supremacia a uma classe social menor, se você não tiver, isso é um papo, pode parecer muito simplista e muito puro, mas não é, essa é a realidade dos fatos. Se os clubes grandes não entregarem aos clubes pequenos uma parte do bônus da sua história e do seu tamanho, nós não vamos achar uma solução nunca para esse problema do calendário, viu, Norton? Mas aí entra uma coisa que nós aqui na empresa defendemos muito, né? E eu acho que tem a ver também com aquela questão de... Você citou ali que o Palmeiras tem 12 milhões, 14 milhões, só se comunica com 700 mil, 1 milhão, e isso vale para todos os clubes. Né? Se comunicam com menos de 10% da sua torcida. E aqui a gente pensa, né, não vou dizer que pensa todo dia, o tempo todo, mas pensa muito em projetos que tragam essas pessoas para dentro do clube, né, que elas possam viver o clube, conhecer o clube, a formação dos novos dirigentes, a formação dos novos líderes, porque talvez a gente não consiga mudar a cabeça de todo mundo que está no futebol hoje, porque alguns já têm mais tempo de praia, já têm mais idade, né? A gente precisa realmente de novas cabeças pensantes, pessoal mais jovem, e que venha, que traga essa questão das tecnologias atuais, que pensem o clube de uma maneira diferente e que encarem o futebol de um jeito diferente.
Então, isso é uma preocupação que nós temos, né? De trazer pessoas para viver os clubes que elas gostam, né? Conhecer o cenário, o produto futebol, e que elas possam, né, junto com os atuais dirigentes, né, mudar o rumo, porque querer que somente quem está lá hoje mude é mais difícil. Então, qualquer projeto que a gente consiga trazer gente nova, pessoas novas para dentro dos clubes, dando a eles a oportunidade de conhecer, de se desenvolverem e de trazer ideias novas, e trazer inovação para dentro dos clubes, eu acho que esse projeto está mais do que na hora. E essa é uma preocupação que nós temos aqui de uma maneira muito forte, né? E que talvez tenha sido até, né, Eduardo, uma das razões, que fez com que a gente conversasse lá atrás em algum momento, né? E faremos isso, exatamente. Esse foi o ponto de partida. Quando eu fui estudar um pouquinho, estava acompanhando o trabalho de vocês, eu observei a proposta de valor da Go Academy, é nesse núcleo que eu gostaria de me concentrar. A gente vai ter a oportunidade de falar disso naquele projeto que é de um jornalista identificado, completamente independente do Palmeiras, que é o Paulo Massini, para falar sobre processo de formação de lideranças. Eu acho e ali eu gostaria que fosse uma pedra fundamental dessa reflexão, que as pessoas entendessem a importância de você formar as pessoas. Tem um ponto na tua conversa que vou colocar como referência para o Palmeiras. Se um grande palmeirense nascer hoje um grande palmeirense, assim, um cara extraordinário, um visionário, um Steve Jobs, torcedor do Palmeiras, e ele quiser se tornar presidente do Palmeiras para ajudar o clube a dar sua contribuição, ele precisa de 10 anos entre comprar o título do clube e se tornar presidente do clube. Então, os estatutos dos clubes engessam essa renovação. O Palmeiras deu bons avanços, tá? O Palmeiras melhorou muito essa transformação da chegada de novas, mas precisa mais rápido. E eu acho que, mesmo para as pessoas que já têm esse papel lá dentro, você tem uma estrutura interna capaz de incentivar as pessoas a se prepararem, porque esse é um ponto importante, que também é cultural no Brasil, apesar de estarmos vencendo. Todo mundo acha que conhece futebol, todo mundo dá palpite em futebol em todo o tempo, seja na área financeira, na área de desempenho técnico, e as pessoas acham que é natural, você se torna conselheiro, se torna diretor, e eu conheço futebol, eu não preciso me formar. E hoje a complexidade da empresa, né, do negócio de futebol é tamanha, que se você não tiver uma formação específica, profissionalizada, profunda, a tendência é que os clubes vão ser mal geridos por muito tempo. Então, o projeto de vocês, para mim, eu torço muito para que ele dê certo, e vamos fazer esse papel de divulgar, de construir de apresentar essa iniciativa para o núcleo que nós estamos envolvidos, para que as pessoas entendam a importância de você ter gente boa, material humano, na gestão do futebol, na gestão de um clube profissional como o Palmeiras. Sensacional, hein? Agora, vem cá, estou aqui, planejada, essa perguntinha tá no meu planejamento agora, eu fiquei quietinha esperando vocês concluírem, porque eu preciso dizer o seguinte, Eduardo, como é trabalhar com uma presidente mulher? Me permite essa questão? O que ela tem que eles não têm? Me conta. Olha, Duda, eu acho, e eu vivo também na empresa que eu atuo hoje, né? Eu tenho várias posições gerenciais, né, mulheres, né, e as mulheres elas ganharam elas aceleraram o processo de inserção nos núcleos de poder, nos núcleos de comando das organizações, de uma maneira muito competente, muito sólida, né, são muito dedicadas, são de fato muito profissionais, muito responsáveis, muito comprometidas, né, enfim. A experiência da Leila, acho que a Leila traz para dentro do Palmeiras hoje também um pouco dessa ambição, dessa transformação, dessa diversidade no comando, né? Porque ela, por ser mulher, ela tem um olhar diferente para o futebol. Ela não nasceu dentro do futebol, ela não nasceu dentro do Palmeiras sequer. Ela se apresentou ao Palmeiras no momento que ela se tornou sócia lá atrás, se tornou investidora, começou a se apaixonar pelo projeto. Então, eu acho que ela traz sim uma transformação. Ela, não sei se vocês perceberam, o núcleo de vice-presidentes dela tem outras 2 mulheres em posições de comando dentro do clube, né? Que isso é muito importante, a Neve e a Maria Tereza. Então, mas essa transformação ainda é muito tímida, viu, Duda? Porque há muita restrição e muita discriminação.
não há dúvida de que hoje mulher falando de futebol, que é uma prática em todos os canais de televisão, todas as mídias, tem narradoras e tal, mas ainda assim, daquele núcleo de gestão dentro do futebol, ainda há necessidade de um espaço, de ocupar um espaço maior. E ela é uma pessoa que ela tem uma personalidade muito grande, ela tem personalidade forte, ela comanda uma organização fora do Palmeiras também, certamente muito masculina, e ela vem transformando esse comando com a forma de gestão dela, com a simplicidade, com a sensibilidade que ela traz para o esporte, e eu acho que em pouco tempo a gente vai ter um Palmeiras com uma outra realidade. É muito provável que no próximo mandato a gente vai ver o Palmeiras olhando para temas diferentes, o que vai ser bom para a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Existe hoje uma preocupação de você humanizar um pouco mais a marca, tornar um pouco o clube acessível às pessoas de baixa renda, e essa é uma prática que ela está trazendo, esse é um debate que ela está trazendo. Até um tempo atrás, os núcleos masculinos, Duda, isso é uma realidade, queriam sofisticar o clube, elitizar o clube, vamos nos aproximar de quem tem renda, né? Porque quem tem renda traz recursos para o clube. Eu acho que essa preocupação dela, e nem todos, mas ela vem trazendo, ela vem colocando peso nesse movimento de humanizar um pouco a marca e colocar a marca um pouco essas classes sociais menos privilegiadas, e tomara que isso dê certo. Existe hoje uma discussão no clube, tomara que ela ganhe relevância. Eu acho que os clubes de futebol deveriam, no futuro, pensar numa fundação que ajudasse na formação de jovens, sabe, do ponto de vista de educação, de saúde, naqueles núcleos sociais que eles estão envolvidos. E talvez ela, com a sensibilidade feminina, consiga fazer com que os clubes brasileiros percebam a importância disso, viu, Duda? Que legal. Por mais Leilas por aí. Não, eu acho que teremos, eu acho que é inevitável, viu? Eu acho que é inevitável. Agora, e vou dizer mais, só para finalizar, acho que alguém ia perguntar. Sabe o que é curioso? A gente já vem tendo debates assim com mulheres, é impressionante o nível de estudo que elas trazem, o nível porque elas, obviamente, para ocupar um espaço, tiveram que se dedicar, talvez além da conta do que os outros se dedicam, né? E trazem muito conhecimento, uma visão mais racional, sabe? Um olhar diferente para o modelo de gestão que os clubes precisam ter. Eu acho que eu tenho bastante esperança que isso vai acontecer, viu? O Golcast é um incentivador da presença feminina no futebol. Temos entrevistadora e entrevistadas aqui no Golcast que vem com muita frequência nos honrar e trazer conhecimento e nos ensinar muito sobre o futebol. Mas eu tenho que fazer uma pergunta para encerrar futebol dentro de campo, porque eu planejei essa pergunta. Eu não sei se é agora. O que está planejado está mantido. Não, eu não sei se é agora, como é que a gente vai fazer, mas eu tenho que fazer uma pergunta obrigatória para o Eduardo. Posso fazer, chefia? Pode. Estou à disposição. Otimista para o tetracampeonato da Libertadores para o Palmeiras, o primeiro tetracampeão brasileiro? Otimista? Eu estou, sim. Eu acho, viu, Norton, eu estou muito impressionado. Eu tenho, por esse elenco que o Palmeiras formou e essa comissão técnica do Palmeiras, um tremendo de um carinho, assim, de um respeito. Esses caras, eles têm algumas virtudes que eu não via em outros elencos. Olha, eu vou fazer 59 anos esse ano, e eu comecei a acompanhar futebol desde da segunda academia do Ademir da Guia, nos anos 70. Ao vivo, no campo, era garoto, mas eu acompanhei. E passei pela Parmalat, por todas as gerações. Este processo que nós estamos vivendo hoje no Palmeiras, na minha opinião, tem um elemento único, que é o engajamento e a vontade e o tesão, desculpa, me fugiu agora, me escapou, das pessoas estarem no clube. O clube se tornou um ótimo empregador e os profissionais que estão lá querem estar lá. Tem uma liderança nova, tem um profissional muito hábil, que é o Abel Ferreira, com a sua comissão técnica, e tem jogadores que querem estar e conquistar. E eles passaram por um processo, Norton, de desconfiança. Há 2 anos atrás, ninguém acreditava nesse elenco. E é curioso que esse elenco aqui, a média de atuação com a camisa do Palmeiras já passa de 100 jogos. Quer dizer, é um elenco que está junto há muito tempo. E eles estão atingindo uma maturidade nova agora. Se vai ganhar, eu não sei, mas que o Palmeiras é candidatíssimo a conquistar ao tetracampeonato, Norton, e tem uma outra razão. Quando o Palmeiras vence uma partida como ganhou o Campeonato Paulista em cima do São Paulo, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, os caras estavam trabalhando.
Eu acho que isso é o legal. São pessoas que gostam de trabalhar e gostam de estar à frente desse projeto do Palmeiras, mesmo com todas as desconfianças. Até hoje, o Palmeiras não é o melhor time do Brasil para muita gente. Talvez não seja, mas é um time muito forte, muito assim, dedicado a conquistar e conquistar muito, viu, Noto? Eu como palmeirense, eu estou assim, muito esperançoso que nós vamos buscar algum campeonato esse ano ainda. Mas que isso acontecendo, e até torço para que aconteça, né? O Palmeiras não pode, ao se consagrar tetracampeão sul-americano, né, não pode achar que está legal. Não pode achar que está legal. O Palmeiras que tu pensa, né, que todo palmeirense deveria pensar, não é o Palmeiras de 2022, tetracampeão da América, é o Palmeiras, né, de 2032, né? Porque se achar que está tudo legal, morre. E aí deve ter certamente um grande mérito, né, do Abel Ferreira e desses jogadores, né? Porque a gente vê que clubes que passam 2, 3 anos com resultados bons, né, com conquistas, eles se desgastam, eles diminuem. E tu está contando para nós aqui que existe um Palmeiras que está com cada vez mais pilha, para usar outra palavra, né? Está cada vez mais pilhado e com mais vontade. Isso certamente é mérito das lideranças de dentro do vestiário e de fora do vestiário. Eu vou te contar um outro detalhe para mim, que foi uma decisão corretíssima que o Palmeiras tomou, que foi muito pouco explorada pela imprensa. O Palmeiras tomou uma decisão seguinte: quando ele enfileirou esses títulos todos, o Palmeiras tomou uma decisão, para mim, valiosa, que você não ouviu esse comentário em lugar nenhum. Foi o reconhecimento do trabalho feito pela comissão técnica e pelo elenco. Então, o Palmeiras, antes de sair contratando, o Palmeiras renovou contratos, ampliou a participação de contratos, deu o reconhecimento para os atletas que estão lá, para a comissão técnica. E agora vem um outro desafio que você colocou de 2032, mas o Abel, por exemplo, olha o desafio que esse rapaz tem. Ele chega com uma desconfiança imensa, conquista o que conquistou e recebe mais 2 anos e meio de contrato por fazer. Olha o desafio que é, aquilo que você comentou. O que o Roger Federer fez de tão especial em 20 anos de carreira? É a vontade de treinar, de trabalhar para conquistar por 20 anos o sucesso que teve. Rafael Nadal, Djokovic são exemplos disso. E eu acho que o Abel tem esse espírito. Ele sabe que bastou 3 meses de maus resultados, já colocam em risco todo o trabalho dele, vão assumir que ele se tornou autossuficiente, mascarado, soberbo. Então, isso que eu acho bacana. Acho que tem um trabalho psicológico feito muito com esse elenco e com essa comissão técnica para propor essas metas agressivas de médio e longo prazo. Então, eles não estão pensando no jogo só da quarta-feira, eles pensam a temporada, eles pensam o contrato todo, a temporada de 23 e talvez até já na temporada de 24, viu, Luiz? Eu sei que a Eduarda, que é a nossa chefe, né? Sempre. Merecida. Não é? Sou eu e Leila, Eduardo, sou eu e Leila aqui no comando. Exatamente. Mas o Norte, ela tem que aceitar, né? Ela fica dizendo não. Mas, Luiz, a partir do episódio de hoje, ela já assumiu com a ajuda do Eduardo aí, ela assumiu. Eduardo agora, já me ajudou aqui, nós já planejamos tudo isso. Gente. Agora o planejamento deu certo, agora assumiu que é chefe, não volta mais agora. Mas para encerrar, porque eu sei que ela, a chefe Eduarda, quer me matar, e o nosso diretor que está ali nos bastidores, mas quando ele voltar ao ar aqui, eu vou levar uma bronca danada. Né? Nós estamos batendo o maior recorde de tempo aqui. Esta ideia, certamente, se o Palmeiras tem um planejamento estratégico, que é de longo prazo, isso está no planejamento. O Palmeiras sabe do que ele quer para esse ano, para o ano que vem, para o outro ano e para o outro ano. E se o departamento de futebol estiver integrado a isso, essa máscara não pode rolar, porque isso vai estar sendo medido mensalmente para que não aconteça. Eu acredito que seja assim. Exato, é isso mesmo. Eu vou dizer mais para você. Eu acho que essa mescla... Lembra que eu comentei? O que acontece hoje com o Palmeiras começou há 10 anos atrás, com decisões certas e erradas, o volume de certas aumentou muito, e eu acho que quando o Palmeiras entendeu de fato a importância de trazer conhecimento para o clube, eu acho que mudou a história. O que eu digo conhecimento, Luiz, para fechar, que tem a ver com o teu projeto de Go Academy? O Palmeiras entendeu a necessidade de profissionalizar postos chaves
entendeu a necessidade de trazer para a sua área médica profissionais de excelência, para a sua área financeira, profissionais de excelência, para a sua área de análise de desempenho e performance, projetos profissionais de excelência, que culmina com uma comissão técnica que tem uma cultura europeia num mercado maduro. E esse conhecimento que eles estão trazendo para a gente será muito importante para a sequência desse projeto para o futuro. Porque o Abel não vai ficar eterno. Ele deve cumprir o contrato até 24 e o Palmeiras tem que ser capaz de produzir o novo Abel, como eu te falei, produzir o novo Rafael Veiga, o novo Dudu, e por aí vai, né? Bom, meninos, planejamos 50 minutos de podcast. Entramos hoje no livro dos recordes, porque superamos todas as expectativas de tempo, porque foi um bate-papo maravilhoso, Eduardo. Sensacional, não foi, galera? Foi bom demais te ter aqui. E volta sempre, viu? Eu que adorei. Vocês são sensacionais, já falei, sou fã de vocês, acompanho o canal de vocês já há algum tempo, e sempre que possível, para mim será uma honra compartilhar as experiências e aquilo que a gente vem realizando. Eu que agradeço a generosidade das perguntas, o espaço que vocês me deram, e, enfim, estou à disposição e desejo a vocês todo sucesso. E nos próximos dias definirei a visita do Luiz lá com a gente. O Luiz estará conosco lá em breve. Que legal, muito bom. Depois dessa conversa, a minha responsabilidade aumentou 50 vezes. Não imagina. Mas Eduardo, está no meu planejamento, está lá contigo e fazer bem feito. Vamos nessa. Estará com a gente, certamente. Entraremos em contato para agendar só o dia certo. Maravilha, fechou todas, vamos dar mais um check aqui no nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Olha só, o Eduardo já está nos seguindo, já está acompanhando. E você? Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage, toda terça. Tem um episódio novinho para você. Se inscreve e a gente se vê. Até mais!